Então, boa noite, gente. A gente vai falar um pouco agora sobre biosinalização, né? Eu estava falando agora há pouco de absorção de lipídios, a gente vai falar um pouco sobre biosinalização, né? É um assunto um pouquinho distante, mas vocês vão ver que não tem muitos conceitos que vocês já viram antes, que é mais juntando as peças, né? Então, primeiro a gente poderia começar, né, explicando o que é biosinalização, né? Não sei se vocês estão lembrados aí do início do BMC ou qualquer outra coisa assim, mas a gente foi evoluindo com o tempo, né? E antes éramos organismos unicelulares. E desde quando éramos organismos unicelulares, as células precisavam se comunicar e saber captar estímulos do ambiente, né? E isso não mudou, né? Tanto é que hoje, os organismos multicelulares, isso é extremamente importante. As células precisam se comunicar e precisam ser capazes de responder estímulos. Isso que torna a vida possível, né? Por exemplo, eu trouxe aqui uma tabela aqui de alguns estímulos que nossas células são capazes de captar, por exemplo. Estímulos que não são do nosso corpo, né? Por exemplo, luz, toque mecânico, insetos, patógenos, neurotransmissores, que no caso são endógenos, nutrientes, odores, feromônios, sabores. Nossas células têm receptores para isso e podem responder a isso, né? Além disso, nossas células têm a capacidade e necessitam dessa sinalização para fazer uma série de funções. Por exemplo, até para se manter viva, uma célula precisa estar o tempo todo sendo sinalizada, que precisa manter viva e continuar o processo de transcrição e processo de mitose. Não sei se vocês viram isso, porque tipo, quando a célula para de receber esses sinais, ela entra em apoptose. Ou ela pode receber sinais para entrar em apoptose, por exemplo. Ela recebe sinais para crescer e se dividir, para entrar em diferenciação e várias outras funções celulares, né? São muito, muito importantes, né? Então, a sinalização celular segue esse esquema aqui, de maneira geral. Um sinal, ou seja, pode ser um peptídeo, pode ser um hormônio, pode ser um esteroide, pode ser várias coisas. Vai interagir com o receptor, que normalmente não, sempre um receptor costuma ser proteico. Ele pode estar na membrana plasmática da célula ou no núcleo, né? Vai depender da afinidade do sinalizador, né? Aqui, quando ele chega no receptor, ele vai ser amplificado. No caso, dependendo da via que ele vai atingir, pode ser por segundo mensageiros ou pode ser ativando uma série de outras proteínas, que vai ocorrer uma transdução desse sinal, que vai causar uma resposta. Ou seja, essa resposta vai causar uma mudança fisiológica, né? No caso, depois da transdução e a retransmissão. E tem a terminação, que é o efeito fisiológico no final, né? Todas essas etapas podem ser reguladas. No caso, a resposta pode regular a transdução, pode regular o receptor ou a própria sinalização, né? Porque senão senão a gente não consegue controlar a fisiologia do corpo como era para ser atingido, né? Da maneira adequada. Certo? O sinal sempre é processado pelo receptor e desencadeia uma sequência de eventos específicos, resultando na resposta celular. Um processo químico, fisiológico, metabólico. E é uma propriedade universal de todas as células vivas. Problemas nessa cascata de sinalização celular geram inúmeras patologias. Existem inúmeras patologias de sinalização, de receptores, de transdução, muitas doenças importantes, como a própria diabetes, por exemplo. É um problema de receptor. Ou da resposta. E da regulação também, falhas na regulação. Todas essas etapas são extremamente importantes para o funcionamento adequado da célula. Então, aqui tem uma tabelinha aqui com algumas especificidades. Especificidade não. Princípios fundamentais para a sinalização celular, né? No caso, a especificidade do substrato da molécula sinalizadora com o seu receptor. Ela tem que ter especificidade, porque senão um receptor pode receber sinais de vários tipos de moléculas. Ela tem que ter uma molécula certa que vai desencadear aquela reação. Então, necessita essa especificidade para você poder regular qual é a atividade que você quer que a célula, que a célula faça, né? No caso da amplificação, isso é muito importante, porque, por exemplo, principalmente na sinalização celular através de segundos mensageiros, porque basta um pequeno sinal para ter uma resposta adequada, porque se for proporcional à quantidade de receptor, às vezes pode ser inviável, dependendo da resposta, por exemplo. No caso, na via de segundos mensageiros, uma única molécula de um segundo mensageiro, de um neurotransmissor, por exemplo, já é o suficiente para gerar uma cascata geral em toda a célula e levar a transcrição de proteínas, por exemplo. Isso facilita muito e poupa energia, né? Porque, tipo, uma coisa leva a outra, uma cascata, sabe? Aquele negocinho de dominó que você empilha aí eles vão caindo vários. A capacidade de modulação, né? Claro, porque, tipo, a gente tem que poder modular esse sinal de alguma forma.
porque senão ele pode ser hiperexpresso ou hipoexpresso, né? E a gente precisa estar modulando esse circuito o tempo todo, porque às vezes a gente está querendo que a célula tenha uma determinada função metabólica, aí às vezes a gente tem que inibir um pouco, a gente tem que aumentar, ou a gente tem que indicar que ela faça tal função, por exemplo. E aqui tem mais outros assim que não são tão... mas é legal isso citar, né? Dessensibilização, adaptação, integração e a resposta localizada. São respostas mais específicas, né? Então, seguimos. Aqui é um breve resumo, assim, do que a gente vai falar mais para frente, né? Sobre sinalização celular. Tem 3 vias principais de sinalização celular, mais falando dos receptores, especificamente. Tem os receptores associados à proteína G, que é a via de signos mensageiros, que você já deve ter visto bastante PMC. Essa via é muito importante e a via associada à proteína G é a mais importante no corpo humano, né? É a que desempenha o maior número de funções, apesar de que tem muitas funções importantes relacionadas à tirosina quinase também. Receptores relacionados à tirosina quinase, que é essa via aqui, que a gente vai falar mais pra frente, e os canais iônicos, são muito importantes principalmente para potencial de ação e neurofisiologia, de uma forma geral. Passando aqui. Cada uma, por exemplo, aqui, cascata de sinases, que vai levar a transcrição de proteínas. Cada uma tem um método específico. A mais simples dessas todas, é claro, é o canal iônico, que teoricamente não depende de segundos mensageiros. Tem alguns canais iônicos que dependem de ser de segundos mensageiros para serem abertos, mas o canal iônico em si, ele não desencadeia a via de segundos mensageiros. Ele põe a gente a entrada de íons, né? Ele é ionotrópico, e esses íons vão causar alterações nas células. Aqui, antes de falar de sinalização celular e falar dos receptores, a gente vai vir esses conceitozinhos sobre tipos de comunicação entre as células, de uma maneira mais geral. Existem 4 tipos, né? A dependente de contato, vocês podem ver aqui, uma célula sinaliza outra célula, ou seja, tem um contato do receptor com a molécula que ela está sinalizando, né? A molécula de sinalização, se liga diretamente à membrana, tem contato direto. Por exemplo, uma célula que está do lado da outra, uma camada epitelial, por exemplo, elas se comunicam quando tem, por exemplo, um dano tecidual. Pode se comunicar uma com as outras. Paráquina, mesma coisa não. Por exemplo, no epitélio, quando tem algum dano na célula, outras células podem mandar mediadores, por exemplo, citocinas, TNF-alfa ou algo do tipo, para células próximas para desencadear uma resposta fisiológica. No caso aqui, como aqui está mostrando, né? A sináptica, que é uma sinapse, a sinapse é mais específica, principalmente na parte neuronal, né? Depende do axônio, um botão axônio, que ele libera as moléculas de sinalização próximas à célula-alvo. Não necessariamente, diferencia um pouco da paráquina, porque ela emite uma estrutura especializada para fazer esse tipo de coisa. E, normalmente, as respostas sinápticas induzem um potencial de ação, né? Vocês já viram isso, mas é uma despolarização da membrana, né? No caso, é uma alteração da voltagem da membrana plasmática que transmite uma mensagem. E a via endócrina, né? A via endócrina é toda mensagem que uma célula... É toda molécula sinalizadora que vai para, de uma maneira geral, para diferenciar de paráquina para endócrina, é toda a mensagem que é passada através da corrente sanguínea. No caso, uma célula que está localizada em uma parte do corpo envia essas moléculas sinalizadoras pela corrente sanguínea, e pela corrente sanguínea elas vão chegar nos receptores das células-alvo. De maneira geral, é isso. Todas substâncias endócrinas é isso. Uma coisa que vocês vão ver no próximo semestre, por exemplo. Tem algumas moléculas sinalizadoras nas sinapses que também são hormônios. Mas elas só são hormônios quando ela cai na corrente sanguínea, assim. Quando elas são sinápticas, elas são chamadas de neurotransmissores. Por exemplo, a adrenalina e a noradrenalina, que podem ser usados nos terminais sinápticos como neurotransmissores ou podem ser hormônios produzidos pelo rim, né? Pelo córtex adrenal. Então, voltando àqueles assuntos dos tipos de receptores, né? Aqui tem um esquema da proteína G. Acho que vocês já viram o BMC, mas a gente pode caracterizar a proteína G principalmente aqui por essas 2 subunidades, a subunidade beta-gama e a subunidade alfa, e o complexo GPCR, né? O complexo GPCR vai ser o complexo que vai entrar em contato com a molécula, o receptor, no caso, né? A molécula sinalizadora vai entrar em contato com o GPCR, que é o receptor, e esse receptor vai entrar em contato com a subunidade da proteína G e vai ativar suas funções, né? Existem vários tipos de proteína G, aqui nesse exemplo, por exemplo, tem a via da ativação da adenilciclase. No caso, a proteína G tem esse nome justamente porque ela tem um sítio para GTP,
GDP. E quando ela é ativada, no caso essa proteína aqui, ela vai entrar em contato com o complexo GCPR, que é um complexo transmembrano. Eu acho que, se eu não me engano, são 6 domínios transmembrana, alfa-hélice. E com a ligação dessa molécula sinalizadora, vai causar uma alteração na conformação. E essa alteração na conformação vai alterar também a conformação dessas subunidades e vai tornar mais fácil do GTP sair e ter a entrada do GTP. Quando ocorre a entrada do GTP, essas duas subunidades se separam e vão fazer funções diferentes. No caso, a subunidade alfa vai ativar a adenilciclase e a subunidade beta-gama pode ativar outras vias ou permanecer quiescente, mas vai depender da via da proteína G que a gente está falando, no caso, né? Isso é só um esquema de maneira geral. Então, aqui, por exemplo, essa aqui é a via da ativação da adenilciclase, que é mais clássica aqui, por exemplo. Esse aqui é até do Alberts, essa imagem. Recomendo que vocês usem o Alberts. Aqui, a transmembrana, o complexo GCPR vai receber a molécula, vai ativar o complexo alfa. O complexo alfa vai se ligar a uma adenilciclase, que é uma enzima que está na membrana, e essa enzima vai induzir a formação de AMP cíclico, que é um segundo mensageiro importante, que é, deixa eu ver se eu botei aqui, eu vou falar mais um pouquinho aqui, que é que a adenilciclase transforma o ATP, que é uma molécula, que é um nucleosídeo, que a gente viu na última aula, que a gente estava falando, em 3 fosfatos, e vai transformar numa molécula que também é um nucleotídeo, só que vai perder 2 fosfatos, 2 grupamentos fosfatos, o pirofosfato, vai se perder, e o fosfato que sobrar, ela vai ciclizar aqui na cadeia. Ó. Você vê que ele está fazendo aqui, ao invés de ficar só no 5 linhas, ele vai aqui juntar aqui com a 3 linhas. Vai fechar o ciclo. Por isso que é AMP cíclico. Que é um importante segundo mensageiro, que, por exemplo, vai ativar a PKA, pode ativar proteínas PKA, proteínas PKA, que são proteínas que fosforilam unidades de serina e tirosina, principalmente. E quando ela fosforila, ela pode induzir uma atividade específica ou inibi-la. Mas normalmente, quando proteínas são fosforiladas, ela vai ter alguma ação específica. Ou vai ser inibida alguma ação que ela faz. Porque a fosforilação dessas cadeias na serotonina, não, na tirosina, por exemplo, vai causar mudanças conformacionais na proteína como um todo, né? Você lembra que o fosfato é um grupo muito polar. Então, ela vai causar mudanças na cadeia tridimensional da proteína. Por exemplo, a PK ativada vai entrar no núcleo e vai aqui adicionar uma transcrição, né? Ela vai aqui induzir a transcrição gênica, nesse caso, nessa via simplificada. Aqui já é outro exemplo da via da proteína G, que vai ativar a subunidade alfa. A subunidade alfa vai se ligar ao GTP, vai soltar da subunidade beta e gama. A subunidade beta e gama vai ativar a fosfolipase C, que vai liberar 2 segundos mensageiros, né? Vocês lembram desse fosfolipídio de membrana? Então, o inositol trifosfato vai ser muito importante nessa via, né? Porque ele vai liberar 2 segundos mensageiros, que é o IP3 e o diacilglicerol. No caso, vai se quebrar a cabeça desse fosfolipídio. O diacilglicerol vai continuar na membrana, na parte citosólica, e ele vai interagir com a proteína quinase C ativada. O IP3 vai para o lúmen do retículo endoplasmático e vai induzir a liberação de cálcio, que vai ativar, vai ajudar, vai ter uma retroalimentação para ajudar essa proteína quinase C, que depois vai fazer uma outra cascata de sinalização para induzir um processo fisiológico, né? Aqui, como eu falei naquela hora do MP cíclico, aqui um esquemazinho da ativação da fosfolipase C. A fosfolipase C vai chegar, o diacilglicerol vai induzir o aumento do diacilglicerol, que vai aumentar o cálcio aqui na célula, né? E vai ter a fosforilação dessa proteína, certo? Aqui, falando por alto, né? Algumas funções importantes da proteína C, da proteína G, né? Aqui, por exemplo, várias coisas importantes do nosso corpo, né? Aqui é a vasopressina, a adrenalina, tem um receptor beta-adrenérgico que é segundo mensageiro. Nos cones e bastonetes, o segundo mensageiro depende da proteína G, ou seja, o estímulo luminoso depende dessa cascata. No caso da via do GMP cíclico, que vai inativar ou ativar enzimas. Viu? Às vezes, a via da proteína G pode inativar a proteína quinase ou ativá-la, por exemplo. Aqui,
na questão de cheiros, na capacidade olfatória, no caso, as células olfatórias vão ser ativadas através da proteína G, por exemplo, você recebe um estímulo odorífico, que é uma substância química, geralmente volátil, e nos receptores das células receptoras olfativas, né? Então, vai gerar uma desvalorização através da resposta da proteína G, por exemplo. Os sabores também pode ser por segundos mensageiros, né? E aqui é uma das principais vias, né? De enzimas afetoras que a proteína G pode ativar, né? A adenilciclase, que atua aumentando o nível de AMP cíclico na PKA, a fosfolipase C, que é o diacilglicerol e P3, que libera cálcio, fosfolipase A2, isso eu acho que vai ter mais na frente, a gente vai provavelmente fazer uma mentoria sobre isso, que essa via da fosfolipase A2 é a via da ciclooxigenase e dos leucotrienos, importante via nos processos inflamatórios, aqui o ácido araquidônico, por exemplo, e a eicosanoides, a guanidilciclase, que é a GMP-cíclico, e a fosfodiesterase, né? Que é a inativação do MP-ciclo e GMP-ciclo. Todas são vias importantes para a regulação. Então, agora vamos falar um pouco sobre a proteína quinase. Aqui nessa imagem aqui tem várias famílias da proteína quinase. As proteínas quinase tem muitas famílias. Diferentemente da proteína G, ela só tem um domínio transmembrana, por isso que ela não tem... Normalmente elas precisam agir em formato de dímero. Elas não têm aquele processo de indução de alteração conformacional assim, com o receptor e fazer as funções. Normalmente elas precisam agir em formato de dímero, que elas têm um domínio transmembrana só. Elas têm um domínio fora da célula, que é o domínio receptor, e tem o domínio intracelular, que é o domínio enzimático, né? Que é justamente a tirosina quinase. No caso, tem muitas famílias, né? Muitas delas são importantes, como por exemplo a família da receptor de insulina do IGF-1, receptor IGF, e tem várias funções, e por exemplo, cada uma tem um domínio receptor diferente, né? E aqui, o domínio receptor diferente também um domínio enzimático diferente. Por exemplo, a família da receptor de insulina, ela vai se ligar, ela vai só ser ativa quando, por exemplo, o receptor liga e ela vai induzir a formação de dímeros, né? Digamos que elas não ficam juntinhas assim o tempo todo. Precisa ter a ligação com o receptor que vai induzir a formação de dímeros. No caso, duas subunidades. Essas duas subunidades juntas, como elas têm dois domínios tirosina quinase, elas vão autofosforilar uma a outra. Essa autofosforilação vai causar mudanças conformacionais e vai tornar possível a ligação de outras proteínas na cascata para também se fosforilarem. Por exemplo, aqui é a via de transdução do sinal ativada na captação de glicose, né? No caso, a insulina vai chegar a induzir essa formação desse dímero. Esse dímero vai causar a formação desse dímero vai causar a junção dessas duas partes intracelulares, né? A parte citosólica. E essas duas partes vão se fosforilar uma a outra. Essa fosforilação vai ocasionar toda essa cascata aqui, que vai aumentar a conversão de glicose e glicogênio, por exemplo. Aqui tem a cascata mais certinho. É uma cascata mega complexa que envolve a proteína rasa aqui, por exemplo. No caso, depois da fosforilação aqui da subunidade beta, vai fosforilar a proteína IRS1, aqui vai para GRB2, CR15, aí depois a proteína RAS. Todo esse processo aqui vai gerar uma série de proteínas segundo mensageiros que vão sendo fosforiladas ao longo da cadeia, até gerar uma transcrição. No final, vai aumentar, por exemplo, o metabolismo, a divisão celular, a absorção ou a produção de glicogênio, a depender. No caso, defeitos nesses receptores de insulina é o que causa diabetes, por exemplo. Acho que vocês já fizeram o caso clínico de BMC, vocês já apresentaram? Teve até, no semestre da gente, teve uma galera que fez sobre diabetes, justamente O isso. nosso foi sobre câncer e bilhão. Interessante. No semestre passado a gente falou sobre diabetes. Que, por exemplo, diabetes tipo 1 ou tipo 2 é uma resistência justamente à insulina, no caso dos receptores. Ou a tipo 2. A tipo 1 é a falta de produção da insulina. A tipo 2 é a resistência à insulina devido a, por exemplo, defeitos nos receptores, por exemplo. Aqui, de uma forma simplificada, como é que isso acontece, né? Isso de uma forma geral, gente. Que, tipo, como eu mostrei anteriormente, tem várias famílias das proteínas quinases. Aí vocês têm que
por exemplo, no Albert tem uma tabela lá, mostrando, não detalha todas. Ele fala de algumas, mas tem uma tabela lá mostrando todas as famílias. Tem muitas que são importantes, por exemplo, essa da insulina, é muito importante, a via de tirosina quinase. A via do receptor de GF1, e GF1 é um fator de crescimento importante. Porque a galera, por exemplo, fala muito de GH, mas quem abre aspas, põe a mão na massa para desencadear o crescimento celular e tudo mais, é o IGF-1. Ou seja, é um importante receptor celular de maneira geral, né? Alguns receptores e outros hormônios também, né? Não só como a insulina. Por exemplo, aqui, ó, a proteína de sinalização vai se ligar aqui com as unidades, que estão aqui diferentes, aqui. Aí depois vai formar o dímero. Esse dímero, quando se aproxima um dos outros, começa a autofosforilação das suas cadeias. Essa autofosforilação vai induzir a aproximação de cadeias que também vão ser fosforiladas com isso, né? E vão ser ativadas e vai passar o sinal para frente, né? E aqui, essa imagem achei bem interessante do Albert, né? Porque todas essas vias de sinalização, elas acontecem numa mesma célula. Uma célula não só tem proteína G, ou só tem tirosina quinase, ou só tem canal iônico. Não, ela tem todas essas. E às vezes de vários tipos, para diferentes receptores e diferentes sinais. E muitas vezes essas vias vão se interligar de alguma forma. Às vezes uma inibindo a outra. Mas é complexo, no caso. Não vai ser direitinho. Às vezes tem essa relação, né? Aqui tem várias relações umas com as outras. Até alguns dos segundos mensageiros se relacionam. O cálcio, por exemplo, é um segundo mensageiro muito importante que tem diversas funções. Não só nessa via da IP3. Vocês vão ver em fisiologia um pouco mais. Que o cálcio desempenha inúmeras funções. E assim como o diacilglicerol e outras proteínas aqui, são muito importantes, como fosforiladas, induzem várias alterações na célula, né? Por exemplo, que elas podem fazer alterações na arquitetura da célula, por exemplo, alterando a função da célula, por exemplo, diferenciação celular, pode alterar na transcrição de genes, ou pode alterar, por exemplo, o metabolismo, na fisiologia da célula, metabolismo celular. E aqui, por último, a gente vai falar por último não, né? Que ainda falta receptores do núcleo. E o mais simples de todos, que é a assinação celular que ocorre por canais iônicos. E acho que já citou eles algumas vezes, por exemplo, as aquaporinas, que são canais iônicos, esse tipo de coisa. Aqui tem uma versão planificada no canal iônico de sódio. No caso, eles são formados por subgrupos, e cada subgrupo forma uma subunidade. Por exemplo, quando eles se juntam, formado de tubo, aí tem a subunidade alfa, beta, delta, outra subunidade alfa, e aqui forma um ducto, que aqui tem a passagem do íon, né? Aqui mais certinho os alfa-hélices organizados aqui, ó. Esse é um canal de sódio. Esse ducto formado aqui tem o diâmetro específico para o íon que ela passa, e dentro dele, normalmente, ele tem afinidade específica para o íon que ele quer passar. Vocês lembram que na aquaporina elas tinham uma série de unidades hidrofóbicas não, polares, alternadas, justamente para induzir a passagem da água. Assim como esses canais também vão ter uma afinidade específica para o íon que eles passam. Como é que eles se abrem? Eles podem estar na conformação fechada, aí o que vai acontecer? A exemplo, numa sinapse. Vai se ligar um neurotransmissor, o neurotransmissor vai ocasionar uma mudança na conformação dessas proteínas aqui, a ligação, e vai abrir esse canal, consequentemente. Ou, por exemplo, nesse caso aqui, é um canal por voltagem. Tem uma subunidade que é sensível à voltagem. No caso, uma despolarização aqui na membrana vai ocasionar uma mudança conformacional que vai, consequentemente, abrir ou fechar o canal. Tem alguns canais que fecham por despolarização. Outros que abrem por hiperpolarização. Aí depende da família e do tipo do canal. Vocês vão estudar muito mais isso aí em biofísica e fisiologia. Por exemplo, aqui eu estava falando da sinapse, que é a mais clássica quando a gente fala de canais. No caso, um neurotransmissor vai ser liberado aqui na fenda sináptica. Lembrando que a sinapse não tem contato direto. É diferente daquela sinalização por contato direto. Parece, mas não é. Ela libera aqui, tem um espaço, tem um limbo aqui entre. Ou seja, esse sinalizador vai... Primeiro chega um potencial de ação, esse potencial de ação chega aqui no botão sináptico e vai induzir que o botão sináptico libere as vesículas com neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão interagir com os canais, podem ser iônicos, no caso, como eu estava falando mais cedo, e vai abrir e vai induzir a entrada de íons aqui, que vai despolarizar a célula-alvo, por exemplo, no caso. Aqui, esse tem um canal iônico clássico ativado por ligante. No caso, como eu mostrei anteriormente, por exemplo, o neurotransmissor vai ligar um canal, ele vai se abrir. Canal por ligante. Ou pode ser ativado por proteína G.
Por exemplo, o neurotransmissor vai se ligar num receptor de proteína G na sinapse. Essa proteína G vai ativar a cascata de segundos mensageiros, e essa cascata de segundos mensageiros vão induzir a abertura desses canais iônicos, no caso. Nesse caso específico, os canais iônicos viram um alvo de uma proteína receptora. Viram enzima, no caso. E aqui, por último, a gente vai falar sobre receptores nucleares, né? Como eu falei logo no início, né? Tem dois tipos principais de moléculas transmissoras. São as moléculas hidrofóbicas e as moléculas hidrossolúveis. As hidrossolúveis normalmente vão se ligar a esses receptores de membrana, que eu falei, proteína quinase, proteína G ou canais iônicos, que eles não conseguem passar livremente pela membrana. Já os hidrofóbicos, eles conseguem passar livremente pela membrana, então eles não precisam de receptores na membrana celular. Eles vão ter receptores no núcleo, por exemplo, na cromatina. E esses receptores, principalmente esteroides, hormônios esteroides, por exemplo, hormônios tireoidianos, estrógenos, principalmente, eles vão atravessar a membrana, normalmente carregados por alguma proteína. Normalmente esses lipídios são carregados por proteína, né? Que a gente estava falando mais cedo. O lipídio não pode andar livremente assim pela corrente sanguínea, porque ele é hidrofóbico. Então ele vai entrar na membrana e vai para o núcleo, e lá ele vai se ligar a um receptor na cromatina ou no próprio núcleo, que vai induzir a formação a mudança transcricional, né? No caso, ele vai no núcleo, então ele vai induzir essa mudança na transcrição. No caso, tem uma superfamília de receptores de hormônios esteroides intracelulares, que no caso eles são formados por duas unidades básicas, a subunidade amínica, da amina, que tem interação com os fatores de transcrição, e tem a parte que interage com o hormônio, né, que é a parte carboxila, que é o grupamento carboxila desse receptor. Então, quando o esteroide entra em contato com essa célula, ele vai induzir diretamente no núcleo uma mudança na metabolismo da célula. Pode ser induzir a produção de proteínas ou alteração vai depender do hormônio, por exemplo. Os hormônios tireoidianos, por exemplo, vão aumentar o metabolismo. Os hormônios sexuais, os estrógenos e testosterona, entre aspas, podem tanto aumentar o metabolismo quanto causar mudanças conformacionais na célula e alteração de função, né? E é isso, galera. Eu vou voltar aqui para negócio. Vocês têm alguma dúvida? Não? Esse assunto é bem tranquilo, gente. Sério mesmo. Se vocês forem no slide dela, o slide dela tá até interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada. Mas no Albert tem tudo. Se vocês forem pesquisar assim esse assunto. É mais uma revisãozona interessante. Tem uma coisa que ela costuma falar bem. Essa parte, principalmente aqui da insulina. Essa parte é bom vocês dar um enfoquezinho, que às vezes ela pode cobrar uma questão mais relacionada a isso. Ao receptor de insulina, esses detalhes. Esses detalhes talvez nem tanto. A Fátima comenta, mas eu acho difícil ela cobrar isso aqui. Talvez a gente não cobrou, não. E outra, a via da Jexat. Esqueci de botar aqui. É uma via da tirosina quinase. Tem no Albert. Se vocês quiserem dar uma olhada também. Porque ela comenta um pouco sobre na aula. Agora no slide de Bárbara não tinha nada sobre. Aí por isso eu não quis comentar muito que Fátima fala sobre isso na aula, na videoaula dela, mas Bárbara não colocou no slide. Quem vai fazer a prova agora é Bárbara, então eu já não sei. Mas, se vocês quiserem olhar, tem o negócio da via da Jexat. Fica aí a curiosidade aí. Certo? Nenhuma dúvida, né, galera? Então eu vou encerrar aqui. EG pode encerrar a gravação.